amém. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, graça e paz seja com os irmãos. Amém. Que bom que você veio, que bom que nós tivemos essa oportunidade hoje de poder juntos, diante desse altar, nessa casa que chamamos casa de oração, nós nos reunimos nessa intenção de agradar ao Senhor, de bendizê-lo, de exaltá-lo. Que bom que você veio, que bom que nós tivemos essa oportunidade de expressar ao Senhor o quanto nós o amamos, o quanto nós o reverenciamos. E é nessa fé que eu convido você a permanecer. O Senhor está no meio de nós. E hoje tenho o desejo do Senhor de falar conosco. Sempre o Senhor fala conosco. Precisamos estar atentos à sua voz. Coração quebrantado, espírito contrito. E vamos receber do Senhor a porção que nos é devida. Amém? Quero ainda convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Eu sei que nós já o fizemos. Eu gostaria de reiterar a necessidade e o desejo de interceder por aqueles que estão ausentes. Nós não sabemos verdadeiramente quais são as razões, os motivos. O tempo, né? O tempo muitas vezes é causa, né, de impedimento. E que o Senhor não venha, né, em tempo de chuva. Que o Senhor não venha em tempo de frio. Que o Senhor não venha em tempo de nenhuma atividade social, né? Nenhuma festa, né? Para que possa nos deixar para trás, deixar a muitos para trás, mas que venha o Senhor e encontre homens e mulheres, jovens e crianças com suas lâmpadas acesas, preparados diante do altar, dizendo em seus corações: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos ainda, vamos orar por eles. Pai Santo, nós nos alegramos em Ti e queremos agradecer ao Senhor, em primeiro por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui juntos nessa mesma fé, nesse mesmo Espírito, num só batismo. Nós queremos agradecê-lo, ó Pai, por ter misericórdia de nós. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e recebe também a nossa intercessão por aqueles que ausentes estão. Tu, ó Pai, somente Tu o sabes, somente Tu sondas, ó Pai, o interior e a necessidade de cada um, a dificuldade de cada um, as limitações de cada um. Por isso visita, Senhor, e segundo a Tua vontade, agrade ao Senhor em tocá-los, em sustentá-los, estender as suas mãos, derramar um bálsamo de cura, um avivamento, libertação, ó Pai, pois cremos que perto está o Teu grande e glorioso dia que nos há de alcançar e queremos estarmos juntos, todos juntos, reunidos diante do Senhor, ó Pai, e assim poder estar contigo para sempre. Gratos oramos ao Senhor no nome de Jesus e pedimos ainda que revele a nós a Tua vontade nessa noite para a glorificação do Teu nome. Unidos oramos no nome santo de Jesus. Amém? Poder sentar, queridos, poder sentar. Estávamos falando hoje a respeito de tantas coisas. Você falou de religiosidade e nós temos que muitas vezes somos inquiridos a responder qual é a nossa religião. Já perguntaram para você qual é a sua religião? Hoje, até mesmo em alguns questionários, algumas inscrições que nós fazemos, nós precisamos citar. Muitas vezes nos perguntam, né, qual é a nossa religião. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre essa situação, sobre que respostas nós temos dado, né? Até porque religião é uma prática sistemática de hábitos que você pratica em conformidade continuamente, né? De forma, todos os dias você faz a mesma coisa, né? Expressando no teu coração, nas suas práticas, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, né? E o que vem em nós, nas nossas práticas, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, que expressam nossos princípios, nossos valores,
qual é o alvo que através dos nossos princípios e valores nós queremos alcançar, ali então sinaliza qual é o nosso alvo, qual é o nosso princípio, o nosso objetivo. A isso nós chamamos de religião. E o nosso alvo principal, não há outro para o homem, senão o Senhor seu Deus. Não há nada que o homem deseja alcançar e estar do que na presença do seu Deus. E esse alvo que rege a nossa religiosidade mostra qual é o alvo, qual é o Deus que nós servimos. Muitos têm e criam seus próprios deuses, seus próprios alvos, e com isso a sua religião. Uns estabelecem o seu alvo como o seu sucesso. O seu sucesso é o seu Deus, é o alvo principal. E assim ele cria a sua religiosidade, os seus princípios e os seus valores para alcançar o alvo que ele almeja. Qual é o alvo? Qual é a nossa religião? Muitos estabelecem a sua religião na família. A família é a sua religião. Todos os seus princípios e valores estão somente voltados para a sua família, para a sua casa. Deus está em segundo plano, e os seus princípios e valores agora são focados somente na sua casa, somente na sua família. Você percebe que o seu alvo é o que vai orientar a sua religião? Quais são os seus princípios, quais são os seus hábitos? Qual é o seu comportamento em cima da sua vida cotidiana? Isso vai estabelecer qual é o alvo que nós queremos alcançar e qual é a religião que nós temos, que nós determinamos. E sendo assim, eu gostaria muito de compartilhar com você que nós que cremos em Jesus, em seu senhorio, e o recebemos como Senhor e Salvador, o nosso alvo é Ele. Então a nossa religião, os nossos princípios, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, os nossos valores e princípios são aqueles que nos levam para Ele, que nos fazem alcançá-lo. Então a nossa religião é o hábito que você tem, é o comportamento que você tem, seus princípios e valores que levam ao Senhor, seu Deus. E nessa questão de estabelecer a nossa religião, nessa questão de olhar para os nossos alvos e princípios, muitas coisas nós nos perguntamos. Se o alvo principal é o nosso Deus, o que então está no coração dele? O que me faz ter o hábito de buscá-lo, de estabelecer princípios e valores para mim segundo o dele, que me faz praticar todos os dias, sem cessar. Sabe? O que está no coração de Deus? O profeta Oséias traz para nós uma ideia muito clara, daquilo que está no coração de Deus. Oséias 6,6, gostaria que você acompanhasse comigo. E esse é algo que você precisa conhecer, para que estabelecido o nosso alvo, a nossa religião, a gente possa alcançar. O que quer o Senhor de mim? O que quer o Senhor de você? Se Ele é o nosso alvo e buscamos a Ele, o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você? Ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Talvez você não compreenda o que disse o Senhor aqui, mas o significado da palavra misericórdia é você não dar o que se merece,
Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você, e esse é um diálogo pessoal entre Ele e eu, entre Ele e você, essa conversa, esse diálogo de Oséias está dizendo, olha, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, é um diálogo entre Deus e você. Ele está conversando com você dizendo, você sabe o que eu quero? Sabe qual é a religião que você precisa perseguir? Sabe quais são os seus hábitos que você precisa estabelecer? Quais são os seus valores e seus princípios para você me alcançar? Então, misericórdia eu quero. Ele quer misericórdia, mas misericórdia, o significado é você não dar o que a pessoa merece. Eu sou pecador, nós somos pecadores, o que nós merecemos? Estarmos separados do Senhor. Mas o Senhor diz para mim, olha, misericórdia eu quero, não dê a você o que você mesmo merece. Você merece estar separado de mim, mas eu quero misericórdia, não te dê isso, não se separe de mim. Que você estabeleça hábitos, que você estabeleça princípios e valores que te tragam a mim e não que te levem para longe da minha presença. Eu quero misericórdia, não dê a você mesmo a sentença. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, oh glória, é a vida eterna, é estar com Ele. Por isso Ele diz, eu quero misericórdia, não te dê a si mesmo essa sentença. Olha, Ele diz assim, e não sacrifícios. Quando nós entendemos que o Senhor não quer que eu cometa, que eu me sentencie à morte e à separação dele, nós começamos a colocar alguma coisa no meu e no seu lugar para nos substituir. Então começamos a oferecer sacrifícios para ele. Quando no passado oferecíamos sacrifícios de ovelhas, de carneiros, de bodes e de pombas para a remissão dos pecados. E nós tentávamos nos substituir a minha presença, a sua presença na sentença. Mas ele diz, olha, sacrifício não. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu não quero que você substitua nada no seu lugar. Não é isso que eu quero. E eu não quero que você se dê a sentença, mas eu quero que você me conheça. Oh glória, eu quero que você entenda, me veja, me compreenda. E o conhecimento de Deus, mais do que qualquer presente, mais do que qualquer oferta que você possa me dar. Isso está no coração de Deus para mim, no coração de Deus para você. E aí nesta religiosidade que nós precisamos estabelecer, estabelecendo o alvo que é correto, o alvo que é único, o alvo que é verdadeiro, poderoso, santo. Então começamos a desenvolver em nós os nossos princípios e os nossos valores segundo o dele. E ele então diz para mim e para você o que eu peço para você: que conheçam a mim. E ele diz assim, em Deuteronômio 10. Aleluia. Deuteronômio 10, 12. Diz assim o Senhor: agora, pois, ó Israel, o que o Senhor pede? O que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Você acha que esta palavra, esta proposta, esse anúncio quer converger com a ideia de que você o conheça em toda a sua extensão e profundidade? Como você pode amar, como você pode obedecer, como você pode temer alguém que você não conhece? O que o Senhor pede de ti então? Que você o conheça em toda a sua extensão, que você o tema, ande segundo os seus mandamentos, segundo as suas promessas. Isso é para mim, isso é para você, isso vai gerando em mim a nossa verdadeira religião, a nossa prática constante do dia a dia, nossos hábitos.
Não fazemos mais porque ninguém nos manda, fazemos porque isso está já em nós, nasce, brota em nós. Em paralelo a esse texto, Miqueias diz assim, capítulo 6, versículo 8, e é sobre esse texto que eu quero firmar essa oportunidade que o Senhor tem dado para nós nessa noite. Miqueias 6:8 diz, você pode ler comigo? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Vamos ler de novo juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a beneficência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós estamos aqui, neste lugar, querendo, ó Deus, sermos instruídos pelo Senhor, querendo, ó Pai, que todas as barreiras caiam de impedimento, para que tenhamos verdadeiramente um relacionamento ímpar, perfeito com o Senhor. Ó Pai, crescente, progressivo, amadurecido a cada dia, Senhor, e que possamos ter do Senhor um sorriso, ter do Senhor alegria em seu rosto, em seus olhos, que possamos ouvir do Senhor, tem visto meus servos, tem visto minhas servas, tem visto meu filho, minha filha. Isto nós desejamos e te agradecemos por estarmos aqui, por revelar a nós a tua vontade, o que o Senhor espera de nós, e o que o Senhor deseja, o que está no teu coração. Obrigado, Senhor. Fica conosco, no nome santo de Jesus. Pois eu quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa é a visão e o que está no coração de Deus, a fim de que eu e você saiba bem o que Ele quer, o que Ele pede, o que Ele busca, o que Ele espera de mim e de você. São propostas, e Ele deixa para mim e deixa para você informações claras. Quando Ele diz, através do profeta Miqueias, que Ele te declarou, ó homem, a declaração é um documento que se faz, que comunica a quem se quer destinar esse documento, comunica o que se deseja de forma clara e objetiva. Então Miqueias está dizendo, o Senhor te declarou, o Senhor emite para você verdades de forma clara e objetiva, para que você coloque no teu coração e não haja dúvida dela. E há 3 maneiras do Senhor comunicar isso para nós. O Senhor, Ele comunica, declara essa sua intenção, essas suas vontades de forma informativa, Ele te informa. Ele também te declara e te comunica de forma clara e objetiva, de forma positiva, posicional. E Ele te informa e te declara também através de fatos. Então o que diz o Senhor para mim? O que diz o Senhor para você? Agora, pois, diz o Senhor, aleluia, eu quero misericórdia. Não dê a você a sentença que te está proposta. Não tente substituir. Não tente te substituir na sentença. Você não vai conseguir. Me conheça. Me conheça. Quando nós o conhecemos, a primeira coisa que Ele vai nos fazer saber é que Ele providenciou o seu Filho como uma oferta única e para sempre, para nos substituir na morte. Então você está isento disso, você não precisa mais, aplica a misericórdia sobre você, não dê a você a sentença, não se separe de Deus. Ele operou a teu favor, a meu favor, a nosso favor.
sacrifício único, de uma vez por todas. Jesus na cruz, sacrifício no meu e no teu lugar. Me conheça. Não me agrado em holocaustos, não me agrado em presentes, em ofertas. O maior presente que eu quero é você. O maior presente que eu quero é ter você comigo para sempre. Quando o Senhor declara para mim e declara para você, Ele primeiro me informa. Ele me informa. Ele apresenta para mim como se eu pudesse dizer assim: ó igreja, no final do ano, se, preste bem atenção, se a igreja tiver no caixa X em valor, nós vamos estabelecer uma nova meta, ou um banheiro novo, ou uma cozinha nova. Se ele informa, ele declara, olha, declarou para todo mundo, informou de forma clara e objetiva: se a igreja alcançar tal meta, teremos tal coisa. Ele declara de forma informativa. O que o Senhor pede de ti? Senão que o temas e ande nos seus caminhos. O Senhor, Ele declara para você de forma posicional. Ele se posiciona. Eu farei o que tenho dito. O Senhor se posiciona para mim e para você. Um exemplo, por exemplo, posso dizer, declaro aos irmãos que nesta eleição a igreja não abrirá o seu púlpito para qualquer campanha eleitoral. Percebe que eu estou me posicionando? Deus é assim, Ele se posiciona. Conheça a mim, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele se posiciona, eu vou fazer, eu tenho para vós planos de paz e não de mal. O Senhor está posicionado em abençoar a mim e a você, a cada um de nós. Então Ele declara o que eu peço e o que eu espero de você, de forma clara e objetiva, para que você entenda e compreenda. E o Senhor também declara através de fato. Olha, um exemplo aqui, o nosso ministério está livre de qualquer laço de classe. Amém? Este é um fato, é uma declaração para toda a igreja. O ministério está livre de qualquer laço congregacional, qualquer laço de classe. Amém? Isso é um fato. Então o Senhor se posiciona. Todo aquele que crer será salvo. Isso é um fato. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Isso é um fato. O Senhor está com você. São fatos. O Senhor declara para mim e o que Ele pede de mim e o que Ele tem pedido para você. Irmãos, prática, né? Diz assim o Senhor: Ele te declarou, ó homem, independente de você ser homem ou mulher. O Senhor traz aqui a questão da espécie, homem, mulher, jovem, criança. Ele declara, Ele informa com clareza objetivos que Ele quer para mim e para você, que você saiba, que você entenda e que você compreenda. O que é bom. Sabe, irmãos, quando o Senhor declara para mim com clareza, independente de ter acepção, de fazer acepção de ninguém, o Senhor declara a todos que as coisas que são boas. E uma coisa que é interessante para mim saber é que uma vez que o Senhor declara para mim o que é bom, Ele cria para mim uma referência para eu poder entender aquilo que é ruim. Quando o Senhor me diz, olha, o Senhor, aleluia, Ele
te declara, te anuncia com clareza o que é bom, Ele estabelece para mim o poder de poder fazer juízo daquilo que é mal e poder escolher. O que o Senhor pede de ti? Você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim, você que escolhe, e eu é que escolho, nós é que escolhemos. Ele diz, olha, conheçam a mim, isso é bom. Guarde os meus mandamentos, isso é bom. Andar na contramão dessas coisas não é bom, é ruim, porque nós vamos nos expor a todas as ciladas que o inimigo pode lançar e a aquilo que o mundo pode oferecer. Nós vamos estar vulneráveis e podemos escolher. Você pode escolher. Agora você sabe, porque você tem declarado no teu coração, de forma clara e objetiva, qual é a intenção do Senhor, o que tem nele, em seu coração, a respeito de você, a respeito do teu andamento, a respeito da tua religião, a respeito de qual é o alvo que você estabeleceu, quais são os seus princípios e quais são os seus valores que você tem buscado. Quando nós mudamos o Deus do alvo, estabelecemos um outro Deus, os nossos princípios e valores mudam, os nossos hábitos mudam, a nossa prática muda. E tudo isso são coisas que o Senhor traz para mim, que o Senhor traz para você e declara para nós de forma muito clara e muito objetiva. Ele diz assim, aleluia. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça? Não posso praticar o que eu não conheço, o que você não conhece. Por isso ele disse, conheçam a mim, que conheçam a mim. Misericórdia quero e não sacrifícios. Aleluia. E o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos. Diz assim o Senhor, pratique a justiça. Não é só ouvir e conhecer, não é só entender, é preciso compreender para praticar. Pratique a sua justiça, pratique tudo aquilo que Ele te tem ensinado, tudo aquilo que Ele te tem orientado, ande pelo caminho que Ele te tem mostrado. Sabe, irmãos, isso é fundamental para nós, é fundamental para mim, é fundamental para você, é fundamental para a igreja. Aí está o estabelecimento real da minha e da sua religião. Olha o que diz Tiago. Tiago diz assim, 1:27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas e as suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e as viúvas é o que está no teu coração, é o que está no coração de Deus em sua justiça, na sua palavra. Pratica a sua palavra. Esta é a religiosidade. Misericórdia quero e não sacrifícios. O conhecimento de Deus mais do que holocaustos, mais do que oferta. Conheça a mim. Eu não estou interessado na sua oferta, eu quero que você me conheça. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Diz assim o Senhor ainda: ames a misericórdia, amar a misericórdia, não dar ao outro o que ele merece. Amar não é sentir. Quando eu sentir no coração, eu não vou puxar a orelha dele, eu não vou puxar a orelha dela. Não. Amar a misericórdia é não dar para ele, é não dar para ela, é não dar para mim, mesmo que eu saiba que eu mereço, mesmo que você saiba que ele merece. Amar é fazer, é tomar decisão de cumprir, de realizar, mesmo que você não sinta isso, mesmo que seja na contramão daquilo que você queria ir lá, mas não é isso que o Senhor me ensina. O Senhor me ensina a pagar o mal com o bem.
Você percebe o que o Senhor está dizendo para mim? O que o Senhor está dizendo para você? O que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a misericórdia, senão que andes segundo os mandamentos do Senhor. A religião pura e imaculada para com o nosso Deus Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se incontaminado do mundo. Não vos conformeis com este século, mas renovai pela transformação do vosso entendimento. Você e eu não fomos chamados para seguirmos a religião desse mundo, os valores desse mundo, os princípios desse mundo. O nosso olhar não é neste tempo, o nosso olhar é nos céus. Nós não somos cidadãos dessa terra e deste mundo. E isso eu e você só vamos entender e compreender quando conhecermos ao Senhor como Ele é. E Ele se revelou para mim, e Ele se revelou para você, a fim de que você o conheça em toda a sua extensão, em todo o seu comprimento, em toda a sua profundidade. O Senhor te ama e revelou, aleluia, se revelou para nós. Portanto, Ele diz assim: e andes com humildade com o teu Deus. Miqueias 6:8. E andes humildemente com o Senhor teu Deus. Muitos fazem uma ideia de humildade com pobreza. Muitos fazem ideia de humildade com andar esfarrapado, né? Sapato furado, chinelo no pé. Ah, é humilde. Não, irmãos, isso não é humildade. Você pode encontrar uma pessoa assim extremamente prepotente e arrogante. A humildade é você olhar, independente de quem você é, do que você tenha ou do que você sabe, do seu poder. É você olhar para o outro, para aquele que está à sua volta, e olhar para ele e ter a ideia e a sabedoria de que ele sabe muito mais que você, de que ele é muito mais, que você tem muito mais que considerá-lo, porque você tem muito a aprender com ele. E quando nós olhamos para o Senhor, independente do que somos e temos, e olhamos para o Senhor e o engrandecemos, e dizemos: Senhor, que tu cresças e eu diminua, Senhor, tem de misericórdia de mim. Aí então estamos humildes na presença do Senhor, considerando que Ele tudo sabe, Ele tudo pode, que Ele é maior do que eu, que os seus planos são perfeitos e gloriosos. Mesmo que eu tenha coisa boa para mim, mesmo que eu saiba muito, Ele é mais do que eu, Ele é maior do que eu. O Senhor teu Deus é grande. Você pode compartilhar isso com teu irmão? O Senhor teu Deus é todo poderoso. Aleluia. E quando nós olhamos para Ele assim, nós diminuímos. Não porque não somos ou não temos, não, porque compreendemos que Ele é grande, que Ele é glorioso, que Ele é tremendo. Então andes humildemente com o Senhor teu Deus. Não se sobreponha, não se ensoberbeça, porque o Senhor resiste aos soberbos. Você compreende isso? Essa precisa ser a minha, essa precisa ser a sua religião de fato. Aí precisa estar os nossos princípios e valores estabelecidos. Eu e você tivemos tudo isso declarado, em declarações claras e objetivas, para que não haja dúvida. O que o Senhor pede de ti, o que está no meu coração e o que eu espero de você. No meu coração está a misericórdia, quero, e não sacrifício. Que você me conheça mais do que o holocausto, mais do que ofertas. Portanto, o que eu peço de você, que ande nos meus caminhos, guarde os meus mandamentos, pratique a justiça. Oh glória. Aí então, irmãos, eu e você vamos poder ter no meu e no teu coração que haverá um dia em que eu e você vamos estar diante dele, e que temê-lo, andar humildemente com ele, é reconhecer o seu poder e grandeza, que tudo está no seu controle, tudo está no seu domínio, e que cabe a mim e a você então temê-lo.
Quando Salomão escreve Eclesiastes, no finalzinho do livro ele escreve assim, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus, porque este é o dever de todo o homem, sem gênero, homem, mulher, jovem e criança. O dever é temer ao Senhor. Temer não é ter medo, temer é respeitá-lo, é considerá-lo, saber quem Ele é, que Ele manda. Ele é todo poderoso. Os seus planos não podem ser impedidos, até porque são planos de paz e não de mal. Glória a Jesus, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus trará, irmãos, Deus trará diante de cada um de nós qual é a religião que eu tenho praticado, qual é o alvo, qual é o Deus que eu estabeleci. Quais são e quais foram os meus princípios e quais foram os meus valores que eu, por hábito, pratiquei ao longo de toda a minha vida, de toda a minha história, de toda a minha trajetória. O meu joelho e o seu se dobrará diante do Senhor, e cada um de nós prestaremos contas ao Senhor. Mas Ele diz para mim e continua: olha, o meu alvo e o meu propósito é misericórdia quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus e não o holocausto. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ame, e sirvas ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Palavras do Senhor. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Esse é o meu e o nosso entendimento. Isso é o que o Senhor quer que esteja bem claro e objetivo. Por isso Ele declara, Ele anuncia para nós. A declaração é um documento legal. Ah, Senhor, mas eu nunca ouvi. Não, eu te declarei isso. Isso foi declarado para você. Isso foi estabelecido de forma clara e objetiva, você entendeu. Você só não praticou, você só estabeleceu outros deuses e outros senhores, você só teve outros princípios, você só estabeleceu outros valores. Mas você sabia, porque te declarado foi, que eu e você, ao longo do nosso percurso, venhamos a estar ajustados diante dEle, para que aquilo que Ele tem no coração e aquilo que Ele espera de mim e de você, Ele possa olhar para mim e para você e encontrar corações quebrantados, espíritos contritos, homens e mulheres, jovens e crianças em quem Ele se alegra, em que Ele se compraz. Senhor, Tu és santo, Tu és bendito, Pai. E o Senhor nos traz sempre, ó Pai, a este lugar, diante do Teu altar, em Tua casa, para tratar conosco, para nos deixar bem claro, Senhor, aquilo que está no Teu coração e aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. No nome de Jesus, rogamos ao Senhor que nos ajude a nos libertar, que o Senhor nos liberte, ó Pai, de todo impedimento, das nossas limitações, das nossas fraquezas, e que estabeleça em nós, ó Pai, a porção dobrada do Teu Espírito, a fim que o nosso entrar e sair, que o nosso assentar e levantar, que a fim de que as nossas palavras glorifiquem o Teu nome, a fim que as obras das nossas mãos glorifiquem ao Senhor. Ah, Pai Santo, nós sabemos e cremos que perto está o Teu grande e glorioso dia, e desejamos ouvir o Senhor nos chamar pelos nomes. Eis, filhos amados, benditos de meu Pai, entrai pelas portas, entrai para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bendito é o Senhor que nos tem
ó Pai, grandiosíssimas promessas. Bendito é o Senhor que tem cuidado de nós, que tem, ó Pai, falado conosco. Fica conosco ainda, dai-nos alegria que no decorrer dessa semana, desse primeiro dia da semana e ao longo de toda ela, tenhamos a oportunidade de senti-lo, de vermos teus sinais, teus prodígios, de vermos o teu operar, ó Pai. Teus livramentos sejam sobre nós, que agrade o Senhor em nos guardar e nos livrar. Ah, Senhor, visita a nossa casa, nossos armários, visita, Senhor, nossa despensa, abastece, Senhor, abastece. Ah, Senhor, saúde só o Senhor pode dar, pois teu é o reino, tua é a glória para todo sempre. O teu amor tem excedido o nosso entendimento, ó Pai, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas consolações eternas do teu Espírito Santo, que seja conosco, Pai de amor, não só agora, mas para todo sempre. Que agrade ao Senhor em levantar o seu rosto sobre nós e tem misericórdia de nós, que o teu rosto sobre nós, ó Pai, seja e nos conceda da tua paz. No nome de Jesus oramos, no nome de Jesus te agradecemos. Posso ouvir um amém? Aleluia. Meu desejo especial é que essa semana você tenha, aleluia, uma resposta do Senhor, uma resposta positiva aos seus pedidos, às suas orações, aos seus lamentos, aos seus clamores. Que o Senhor ordene a sua bênção sobre a tua vida, que ela corra atrás de você, que ela te alcance e que ela permaneça. Amém? No nome santo de Jesus. Quero lembrar os irmãos que na quarta-feira estaremos aqui orando, intercedendo por você. Quero avisar a igreja que no domingo, que compõe as festividades aí do Carnaval da Carne, né? Estaremos livres para fazer o nosso devocional no nosso lar. Amém? Espero que você, meu irmão, que você, minha irmã, não se exponha, né? Vigie, né? Não se deixe enredar, né? Vigie, passa o dia, separe o dia, né, para o Senhor, jejue e ore, se fortaleça, né? Não permita que o inimigo te faça presa fácil. Para a igreja não ficar com suas portas abertas em face a face com esta festa que corre, né, pelas portas da igreja. Nós nos retiramos. Faça um retiro no teu lar, né? Convide seus filhos, sua esposa, seu esposo. Faça um devocional. Ore ao Senhor, busque o Senhor, estude a palavra, conheça o Senhor, conheça o seu Deus. Misericórdia quero e não sacrifício. O conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Amém? Que você, minha irmã, que você, meu irmão, possa ir em paz e que Deus te abençoe no nome santo de Jesus.